Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. O nosso convidado de hoje veio da cidade de Bebedouro. Ele é professor, educador espírita, dirigente espírita e pai de família. Estamos falando de Edmir Garcia. Prazer estar aqui, né? Esperamos contribuir com algumas considerações a respeito de temas que estamos pesquisando já há algum tempo. Agradeço o convite. Nossa pergunta inicial, como sempre, caros amigos, é querer saber sobre a vida de Edmir. Você é espírita há muito tempo. Geralmente a gente costuma dizer que a pessoa vai para a religião ou pelo amor ou pela dor. Como é que foi o seu caso? Bom, eu fui para o movimento espírita com 4 anos de idade, apesar dos meus pais não serem espíritas, algumas primas eram espíritas e acabaram me levando para a evangelização na casa espírita que hoje eu presido, não é? Então, estou no movimento espírita, digamos assim, desde o berço. Então, não vamos nem perguntar quanto tempo. Não, é bom não perguntar. Você preside hoje uma das casas mais antigas do Brasil. Em Bebedouro, existe um centro que nos leva do Calvário ao céu. Esse é um nome um pouco diferente, mas a casa foi fundada em 1908, no dia 6 de agosto de 1908. Nós temos lá a mocidade espírita mais velha do Brasil, fundada no dia 20 de maio de 1931. E todas as atividades da casa lá têm mais de 80 anos, 90 anos, né? Porque a casa completou 107 anos agora. Então, realmente, é uma casa que tem muitas oportunidades de aprendizado e de trabalho. Aliás, Bebedouro, eu já fiz palestras muitas vezes lá, convidado pelo Edmir, e lá é uma cidade pujante. Nós encontramos lá várias casas espíritas com um trabalho muito bom. E eu queria saber, Edmir, como é que você... Parece que existe uma história assim, um pouco peculiar da sua aproximação com o movimento regional, porque hoje você está inclusive dirigindo a região de Ribeirão Preto, além do movimento espírita local intermunicipal, não é isso? Eu, desde do movimento de mocidade espírita, eu participo do movimento de unificação. Né? Mas parece-me que você se tornou dirigente regional assim, por um acaso, acidentalmente? Foi, estava como presidente da USE Intermunicipal de Bebedouro e fomos para a reunião de eleição da USE Regional Ribeirão Preto e o companheiro de Ribeirão Preto que foi eleito presidente naquela oportunidade, eu fui eleito vice-presidente, precisou em seguida se afastar por problemas de saúde logo no primeiro mês. Então eu acabei assumindo a USE Regional Ribeirão Preto, isso há 9 anos, estamos há 9 anos presidindo a USE Regional Ribeirão Preto. Já está na época de trocar já. O trabalho que ele está realizando é muito bom. Eu quero saber, Edmir, sobre a sua vida profissional. Edmir era colega meu de Banco do Brasil. E de repente ele deixou o Banco do Brasil para se tornar professor no Brasil, Edmir. Que história é essa? Pois é, nós temos que fazer o que amamos, né, o que gostamos. Já na época de Banco do Brasil, eu era professor, né, dava aula à noite na faculdade. Ficava difícil conciliar as duas profissões, porque o banco requisitava, às vezes, até horários avançados, e eu tinha o horário da faculdade. Acabei optando, na época minha esposa também, funcionária do Banco do Brasil, nós optamos por ficar com um pé em cada canoa. Né? Eu fui para a área de educação, justamente quando o meu filho mais velho nasceu, e assim eu teria mais condições de acompanhar, inclusive, o processo educacional dele. Não me arrependo, foi uma ótima escolha. É um processo gratificante? Muito. Apesar do que se fala, né, da educação no Brasil, né, nos locais que eu dou aula, colégios particulares, faculdade, é bem diferente. Temos oportunidades fantásticas de aprendizagem, né, de troca de experiências. Então eu amo o que faço. Né? Não tenho aquela sensação no domingo à tarde que as pessoas falam, e amanhã tem que trabalhar. Eu não sinto isso, nem na volta das férias. Eu gosto muito do que faço, sou muito feliz como professor.
como é a diferença, qual seria a diferença ou a correlação entre a educação convencional, tradicional e a educação espírita? Bom, a educação... Nós vamos falar no segundo bloco mais sobre a educação espírita. O que eu quero saber agora é como você se sente como espírita dando aulas para não espíritas. Eu passo muitos conceitos espíritas para os meus alunos não espíritas, né? Porque existem alguns conceitos que são universais, né? Que são leis universais. Fazem parte das leis da natureza. Sem dúvida que sim. Então, falar sobre o perdão, falar sobre caridade, falar sobre o amor, é algo que cabe em qualquer lugar. E isso é algo que nós tentamos passar para os alunos. Uma outra questão que eu sempre faço, né, menção é a visão otimista da realidade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas destacam muito as coisas negativas. Imagine isso na cabeça de um adolescente, né? Como que isso não reflete negativamente no seu crescimento. Então eu sou um professor otimista, dizendo para eles que o esforço de cada um levará a conquistas importantes, do ponto de vista material, mas principalmente na busca da felicidade, que é o que importa. Você é otimista ou você... extremamente otimista. Você está otimista? Não, eu sou extremamente otimista porque eu sou espírita. Então, espíritas são otimistas. Sabemos que todos caminhamos inexoravelmente para a perfeição. Momentaneamente passamos por situações desagradáveis, por perdas, e aí perdas em vários segmentos da vida, mas o caminho é o do progresso. E quando nós acreditamos nisso, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou ao final. Exatamente, essa frase feita reflete bem o pensamento espírita a respeito da vida. Nós estamos chegando ao final deste bloco e eu queria que você me respondesse brevemente. É verdade que os seus alunos não espíritas assistem às suas palestras espíritas? Assistem, muitos deles vão às palestras e quando temos oportunidade pela internet, pela TV, eles também assistem. No próximo bloco eu vou perguntar a ele especificamente sobre educação espírita. Não saia daí, voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje com a presença do grande amigo, educador espírita Edmir Garcia, da cidade de Bebedouro. Edmir, em uma das suas palestras você cita Licurgo e fala de uma história em que ele nos traz uma lição brilhante sobre a educação. Será que você poderia resumir para nós essa história? Sem dúvida, essa é uma história que tem na literatura espírita, né, o Pedro Camargo, Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, mas também fora da literatura espírita nós encontramos essa história. Licurgo era um legislador e era um sábio da antiguidade, então ele falava sobre todos os assuntos de pronto. E quando pediram para que ele falasse sobre educação, ele pediu 1 ano para preparar a palestra. As pessoas estranharam, mas afinal de contas era um pedido. 1 ano depois,
estava Licurgo, lá no anfiteatro grego, aqueles famosos anfiteatros semicirculares, e junto com ele 4 auxiliares carregavam caixas, que as pessoas não sabiam que tinha, porque estavam cobertas por tecido, e quando ele foi chamado à tribuna, ele fez um sinal e da primeira caixa foi solto uma lebre. Da segunda caixa foi solto um cão de caça, que correu diante da plateia e estraçalhou a lebre. As pessoas ficaram aterrorizadas porque foram até o anfiteatro para assistir uma palestra e, de repente, né, eles viram um espetáculo dantesco como esse. Ele pediu que o animal fosse preso e da terceira caixa foi solto uma outra lebre. Da quarta e última caixa foi solto um outro cão muito semelhante ali, parecido com o primeiro. Todo mundo já ficou preocupado, porque imaginou que a cena iria se repetir. Mas o segundo cão e a segunda lebre começaram a brincar alegremente diante da plateia. Ninguém entendeu. Ele então pediu que os animais fossem presos e dirigiu-se à plateia aí sim para explicar o que havia acontecido. Ele disse: eu pedi 1 ano para preparar a palestra porque na verdade eu precisava preparar os animais. O primeiro e o segundo cão são irmãos, da mesma cria, foram alimentados da mesma maneira. A diferença entre eles é que o primeiro não recebeu nenhum tipo de treinamento ou educação e o segundo recebeu. Se a educação é capaz de fazer isso com os animais, transformando-os dessa maneira, dominando seus instintos mais selvagens, imagine o que ela não é capaz de fazer conosco, seres humanos, quando soubermos utilizar essa ferramenta. Dito isso, Licurgo foi embora e deixou calar fundo, né, no espírito humano a importância do tema educação na transformação dos indivíduos. Nessa metáfora, você por acaso gostaria de insinuar que no Brasil e no resto do mundo a violência está graçando solta por falta de educação? Não temos dúvida que sim, porque o sistema repressor, que é uma ponta, né, para diminuir a violência, ele é ineficaz na transformação real. Nós sabemos que, né, em lei de sociedade, na doutrina espírita, a gente estuda da necessidade das leis sociais, punitivas até, mas o que vai transformar a sociedade numa sociedade melhor, mais justa para se viver, é a educação. Vejamos o caso de países desenvolvidos da Europa, onde eles têm muito menos policiais por habitantes, né, e nem por isso uma sociedade mais violenta, ao contrário. O que tem de diferente lá é justamente o processo educacional, que nós, de mundos subdesenvolvidos, países subdesenvolvidos, ainda estamos tentando entender, não é? Quer dizer, então, que no Brasil, se nós tivéssemos um investimento maior na área da educação, teríamos menos violência, menos tráfico de drogas e menos pessoas desarvoradas, menos agressividade? Sim, no sentido mais amplo da educação, não só a educação formal, escolar, mas a educação na área de esportes, na área artística, não é? Citávamos recentemente aí os casos de países como o Japão, onde as crianças passam uma quantidade de horas maior na escola e fazem nesse período cursos de esporte, parte artística, né, que é algo importantíssimo também, não só a educação acadêmica propriamente, por que não dizer da educação nas casas espíritas, não é tão importante para transformar o ser humano. No livro O Grito de Guerra da Mãe Tigre, o objetivo da autora, que morava nos Estados Unidos, era mostrar ao Ocidente uma diferença séria entre o modo de educar filhos comparado com o do Oriente. E nós vemos ali, no esforço de uma mãe que cuida de 2 filhas, uma educação ferrenha, em que ela ministrava às suas filhas aulas durante o tempo integral, aulas de música, instrumentais. Final de semana era em dobro, elas não tinham férias. E esse livro causou assim, uma espécie de ruptura, de comparação com o método de ensino utilizado aqui no Ocidente. De que lado está a razão? Na linha dura dos orientais ou no laissez-faire dos ocidentais?
Pensemos em Siddhartha Gautama, o Buda, que dizia que o caminho mais seguro é sempre o caminho do meio, não é? Quando nós temos repressão demais e obrigação demais, isso não contribui para uma educação efetiva, libertária. Mas também permissividade não contribui. Então imaginemos que é necessário despertar no indivíduo o desejo por esse aprendizado permanente. Aí sim, essa quantidade de horas vai fazer algum sentido. É só nós pensarmos em grandes homens e mulheres da humanidade, não só no campo religioso, mas no campo científico. Eram pessoas que dedicavam 16 horas do seu dia para o trabalho da humanidade, sem que ninguém impusesse isso a eles. Então, é claro que é importante aproveitarmos o nosso tempo, dedicarmos esse tempo ao nosso crescimento, mas que isso tem que sair de dentro de nós, tem que ser um desejo, né? E aí sim o processo educacional pode despertar esse desejo. Eu sei que você trabalha às vezes mais de 12, 16 horas por dia. Você trabalha porque é obrigado, porque precisa ganhar dinheiro, porque gosta? Porque gosto, seguramente porque gosto, né? Faria o mesmo voluntariamente, porque na verdade a sensação de estar trabalhando, e aqui vale lembrar Richard Simonetti, né, quando ele diz que num primeiro momento nós trabalhamos para nos sentirmos melhor, para melhorarmos. Por interesse. Por interesse próprio, né? Num segundo momento trabalhamos por obrigação e num terceiro momento pelo desejo de servir, pelo amor. Então, estamos buscando, né, chegar nesse terceiro nível, que é o que nós admiramos em pessoas. Às vezes nós lembramos sempre de homens e mulheres da área religiosa, mas o que dizer de cientistas, né, que dedicam a sua vida a salvar vidas, né, humanas, horas e horas, anos a fio, e fazem porque amam. Thomas Alva Edison se alimentava graças à esposa que vinha colocar comida na boca dele porque ele não queria parar com o seu raciocínio, não é isso? Quantos inventos, né, nós temos desse fantástico pesquisador, deste homem, desse espírito maravilhoso. Numa palestra que Edmir proferiu na cidade de Araraquara, ele recebeu um depoimento de dois pais que haviam deixado o seu filho ao bel prazer dele frequentar ou não aulas de evangelização, de educação espírita infantil e depois para os jovens. E mais tarde parece que o desfecho não foi muito bom. E eu, de uma certa forma, depois que eles contarem a história para vocês, eu vou dizer o que eu penso a respeito. Conte para nós essa história, Edmir. Esse casal me procurou no final de uma palestra sobre educação espírita, dizendo que tinha deixado o filho, era o combinado entre eles, né, escolher na adolescência uma religião para seguir, que eles não forçariam isso. Mas que foram surpreendidos negativamente quando o filho não escolheu nenhuma religião e não queria também ir à casa espírita. Os pais pressionaram, questionaram por quê, e aí vem o desfecho triste. O menino disse que não iria no centro espírita porque aquele lugar não devia ser bom, já que o pai e a mãe não haviam se transformado em pessoas melhores indo lá há tanto tempo, não é? Então isso levou o casal a uma profunda reflexão sobre os seus erros educacionais. Quando eles me contaram isso, eles já estavam bastante cientes do quanto tinham falhado nisso. Nós sabemos da importância da infância para a educação, então é necessário que desde pequeno estejamos oferecendo aos nossos educandos oportunidades de crescimento moral. Quer dizer, então, que não devemos deixar ao bel prazer da criança ou do jovem, no começo, escolher se vai ou não frequentar. Tem que frequentar mesmo. Claro que sim. Porque imagine que Porque se eles acordam cedo todos os dias para ir à escola convencional, por que não acordar cedo no domingo para ir à evangelização cristã espírita? Exatamente. Se o filho fala, eu não quero tomar o remédio, os pais cedem? Não. Se o filho fala, eu não quero ir à escola, o pai cede? Não. Então, o mesmo deve ser com a educação moral. Paralelamente, a ideia do exemplo que arrasta deve ser considerada. Claro. E interessante é que se nós estivermos numa casa espírita e perguntarmos assim para pais, quem aqui valoriza mais a educação moral do que a educação intelectual? Todos levantam as mãos, mas na prática a gente vê que não é bem assim. Tá certo. Mas o exemplo realmente, como diz Emmanuel, se não me engano,
Aliás, Emmanuel parafraseia um outro sábio, né? A frase não é bem original dele. O verbo edifica, mas o exemplo arrasta sempre. Então, como ficamos em relação à educação espírita? Devemos aproveitar este momento em que o espírito está mais receptivo a novas transformações? Seguramente que sim. Me lembro que no curso de formação de educadores espíritas, quando nos reuníamos em Campinas no ano de 99, 2000, discutíamos isso, e é muito claro na obra básica espírita a importância da infância, não é? Se nós observarmos, toda a literatura espírita reforça isso. Nesta fase, o espírito está mais maleável, portanto, melhor para que nós possamos inserir ali novas ideias, colocar novos conceitos que vão iluminar o seu caminho. É aquele momento em que o pepino não cresceu ainda, né? De menino que se torce o pepino, não é isso? O ditado popular é sábio. Nós estamos chegando ao final deste bloco, daqui a pouco voltaremos para a última parte do nosso programa de hoje, falando agora sobre a doença. Por que adoecemos? Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta para a última parte do programa de hoje com Edmir Garcia, educador espírita, dirigente. Edmir, por que adoecemos? Que bom se eu tivesse essa resposta, né? Pronto e acabado. Nós trabalhamos esse tema com uma bibliografia espírita, onde nós buscamos refletir junto com as pessoas sobre as causas desses adoecimentos, que são adoecimentos da alma e que se refletem no corpo físico. Então, quando nós entendemos todas as toxinas que nós jogamos no nosso organismo cada vez que nos irritamos, cada vez que pensamos mal de alguém, cada vez que não agimos em conformidade com a lei do amor, nós passamos a evitar os nossos adoecimentos. Mas às vezes sucumbimos, e aí então temos pistas de como nos livrarmos disso, não é? É importante que entendamos que até aquelas doenças que não têm origem na alma, por exemplo, a dengue, né, que foi uma transmissão de um vetor ali, um mosquito transmissor. Mesmo nesse caso, nós sabemos que o desenvolvimento da doença dentro de cada um é de acordo com a sua imunidade física e espiritual. Então nós vemos numa família, pessoas contraem o mesmo vírus, a mesma doença. E cada um reage. E cada um reage de uma maneira, porque cada um tem uma imunidade física e espiritual diferente. Se fosse só a física, nós não veríamos que às vezes aquelas pessoas mais fortes fisicamente no auge da idade adoecerem mais até do que outros fragilizados pela idade ou ainda muito jovens e que têm mais resistência porque são mais saudáveis emocionalmente. Mas você não está sendo muito original nesses seus princípios, porque Hipócrates já dizia que, de acordo com os sentimentos internos, com a parte emocional nossa, nós adoecemos mais ou menos. Mens sana in corpore sana. E você tirou de onde essa sua conclusão? Bom,
Como você disse, não há muita originalidade, isso é algo que nós sabemos, nós não conseguimos praticar, não é? Se toda a informação que nós já temos, nós conseguíssemos levar a cabo, não teríamos problema. Esse princípio de Hipócrates foi absorvido, foi adotado pela doutrina espírita? Seguramente que sim, ampliado eu diria, porque nós temos a consciência das vidas passadas. Então nós sabemos que às vezes algo que aconteceu numa vida passada é um incômodo espiritual para nós, porque nós ainda não nos livramos daquele problema e que precisamos trabalhar na vida presente. Pedimos oportunidades, inclusive doenças físicas, para depurarmos essas questões. Isso é uma novidade que a doutrina espírita traz, acrescentando ao pensamento da mente sã, corpo são. É por isso, por exemplo, que uma criança que nunca ingeriu álcool na vida e de repente nasce com cirrose? Sem dúvida. Como explicar isso se não pelo princípio da reencarnação? Embora a cirrose não seja provocada somente pelo álcool, mas no mais das vezes é. Essa e tantas outras doenças que não se encontra uma causa na vida presente, nós temos que nos remeter às vidas passadas. E isso, sem dúvida, é um pedido, muitas vezes, do próprio espírito para poder depurar e uma necessidade. Então, aí chegamos a um outro ponto. E quando a cura vem? Não é? Quando virá a cura? Quando nós tivermos condições de lidar com aquela situação sem precisar da doença para nos orientar como professora, que ela muitas vezes funciona como uma grande educadora. Vamos ver se eu entendi. Quer dizer, então, que quando eu morro, eu levo comigo algumas impropriedades que são absorvidas pelo meu espírito ou por algum outro órgão espiritual, e essa doença só será sanada numa próxima vida, numa outra encarnação, através de um outro corpo, é isso? Exatamente, esse é o princípio da reencarnação espírita, não é? Nós carregamos as doenças em nossa alma, que somos nós próprios, e isso está impregnado no nosso corpo espiritual, o perispírito, que será o molde do próximo corpo na encarnação vindoura. E nesse molde, se carregamos problemas, vamos ter esses problemas transplantados para o novo corpo numa encarnação futura. É possível que a gente resolva os problemas aqui, é possível que a gente trate desses problemas na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, mas em casos mais graves é necessário que a gente tenha uma nova encarnação, uma nova vida para depurar os nossos problemas. Mas há doenças que não dependem necessariamente de problemas do passado. Há doenças que eu provoco em mim mesmo nesta vida. Por exemplo, a pessoa que é sedentária, que bebe demais, come demais, fala mal da vida alheia, isso também não provoca doença? Isso é muito importante. E às vezes não são doenças kármicas, são doenças que eu estou criando nesta vida. Sem dúvida. Muito importante que você pergunte isso, porque as pessoas têm, às vezes, o péssimo hábito de atribuir tudo às vidas passadas. A maior parte das nossas doenças tem origem na vida presente, né? Nos nossos distúrbios, nos nossos desvios, presentemente. Eu costumo dizer que às vezes são do passado, mas um passado aí de 5 anos, 10 anos, às vezes de 50 anos. Seguramente que sim. E é mais cômodo, para não termos que mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, remetermos, né, a problemas do passado. Não, passado longínquo, vidas passadas. Não, na maioria das vezes são os nossos desvios de comportamento nessa vida que originam as doenças. As nossas toxinas jogadas diariamente, né, no nosso organismo pela deseducação emocional que temos. O assunto está delicioso, mas estamos chegando ao final de mais um programa. O tempo está à sua disposição agora para você nos responder a última pergunta. Como não ficar doente? Sendo saudável espiritualmente, não é? Sendo saudável emocionalmente, praticando a lei do amor. Não é tão fácil assim, mas esse é o caminho. Mas nós podemos, no dia a dia, temos muitas oportunidades, há inclusive muitas campanhas a respeito. A gentileza, por exemplo, quando somos gentis, somos fraternos, solidários, previne as doenças?
Essas são virtudes que previnem a doença, mas existe um estudo que diz que a gratidão é o sentimento que é mais curador que existe, né? Então sejamos gratos. Principalmente a Deus e a vida. E as oportunidades que Ele nos dá. A oração, a religião faz bem? Sem dúvida. Fazem bem? Sem dúvida que sim, principalmente se essa oração é de gratidão. Chegamos ao final de mais um programa. Edmir, nossos microfones e câmeras para suas despedidas. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui e compartilhar algumas ideias que eu próprio estou aprendendo. Agradeço a você, a sua presença, a sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá.